Relato 1. Eu trabalho no Cemitério da Consolação há 32 anos. E desde o primeiro dia me disseram para nunca me aproximar do jazigo da ala leste, próximo ao muro de pedra que divide o cemitério do bairro dos Campos Elíseos. Nunca me disseram por quê. Apenas me disseram para não ir. Meu nome é Osvaldo. Comecei aqui em março de 1993, como auxiliar de manutenção. Na época, eu tinha 23 anos e precisava do emprego. Minha função era simples: cuidar dos caminhos, limpar as lápides quando alguma família solicitava, aparar a vegetação que insistia em crescer entre os túmulos mais antigos. O Consolação é imenso. 80 mil metros quadrados de história, mármore e silêncio. Tem gente enterrada aqui desde 1858. Nomes que estão nos livros de história. Barões, políticos, artistas, gente importante e gente esquecida. Todos dividindo o mesmo chão. No meu primeiro dia, quem me treinou foi o Sr. Alcides. Ele tinha cabelo completamente branco, mãos enormes marcadas por décadas de trabalho pesado e uma voz grave que parecia vir de algum lugar profundo dentro do peito. Alcides trabalhava ali havia 41 anos. Conhecia cada esquina do cemitério, cada jazigo, cada história. Ele me levou pelos caminhos principais, me mostrou onde ficavam as ferramentas, me explicou os horários, as rotinas. Tudo muito tranquilo, muito profissional. Até chegarmos à ala leste. Era meio da tarde. O sol batia forte nos caminhos de pedra portuguesa. Mas quando entramos naquela parte do cemitério, a temperatura mudou. Não foi uma mudança brusca, mas perceptível. Como se o ar ali fosse mais denso, mais úmido. As árvores eram mais antigas. Os galhos formavam uma espécie de teto natural que filtrava a luz de um jeito estranho. Tudo parecia mais silencioso. Nossos passos ecoavam diferente. Alcides parou em frente a um caminho lateral, estreito, quase escondido por arbustos que ninguém aparava. Apontou para o fundo. Ali no final tem um jazigo. Você vai ver ele porque é diferente de todos os outros. Mármore negro, quase azulado quando a luz bate de certo ângulo. Tem uma porta de ferro com detalhes que parecem raízes entrelaçadas. Não tem nome na frente, só uma data, 1891. E embaixo, gravado bem pequeno, tem uma frase em latim que eu nunca quis traduzir. Eu olhei para o caminho. Dava para ver apenas os primeiros metros. Depois, tudo ficava mais escuro, mais fechado. Osvaldo, me escuta bem. A voz do Alcides ficou ainda mais grave. Não importa o que você ouvir, não importa o que alguém te peça, você não se aproxima daquele jazigo, não limpa, não poda ao redor, não passa perto sem necessidade, entendeu? Eu ri nervoso. Achei que era algum tipo de trote com o funcionário novo. Alcides? Sério? Ele não sorriu. Osvaldo, eu trabalho aqui desde 1952. Já vi muita coisa mesmo. E tem lugares neste cemitério que não são para a gente mexer. Aquele jazigo é um deles. Em 1981, colocaram uma corrente nova na porta de ferro. Desde então, ninguém entra. E desde então, a gente respeita a distância. Por que 1981? O que aconteceu? Alcides olhou para o chão, como se estivesse decidindo quanto devia me contar. Tinha um zelador, o Ernesto, bom homem, trabalhador. Ele achava que a gente era supersticioso demais. Disse que ia limpar a área ao redor do jazigo porque estava virando mato. Foi numa quinta-feira de manhã. Quando voltou, 3 horas depois, estava diferente. Não falava direito. Olhava para os lados o tempo todo. As mãos dele tremiam. Pediu demissão no dia seguinte. Nunca mais voltou aqui, nem para buscar o pagamento das últimas semanas. E o que ele viu? Ele nunca disse, e ninguém perguntou. A gente entendeu que algumas perguntas não têm resposta que faça diferença. Alcides me deu um tapinha no ombro e continuou o tour. Mostramos o resto do cemitério, conversamos sobre outras coisas, mas aquela conversa ficou comigo. Não porque eu acreditasse, mas porque a seriedade dele era impossível de ignorar.
Aquele homem não estava brincando. Aquele homem tinha medo. Nos primeiros meses, eu me mantive longe da ala leste. Não por respeito ao aviso, mas porque havia trabalho demais em outras áreas. O Consolação recebe centenas de visitantes todos os dias. Túmulos precisam de manutenção constante. Eu estava sempre ocupado. Mas conforme o tempo passou, comecei a reparar em pequenos detalhes. Ninguém visitava aquele jazigo. Nunca. Em cemitérios, mesmo os túmulos mais antigos recebem alguma atenção. Tem sempre alguém da família, algum descendente, algum curioso. Mas aquele jazigo não. O caminho que levava até ele era coberto por folhas secas que se acumulavam em camadas, como se ninguém pisasse ali havia anos. E sempre que eu passava perto da entrada daquela ala, percebia que os pássaros não cantavam. É estranho dizer isso, mas é verdade. O cemitério todo tinha pássaros, pardais, pombas, até maritacas de vez em quando. Mas naquela parte, silêncio completo. Foi em agosto de 1993 que aconteceu pela primeira vez comigo. Eu estava aparando a grama próximo à ala central, quando percebi que minha tesoura de poda havia sumido. Tinha certeza absoluta de que a deixei perto de um jazigo de mármore branco, ao lado de um anjinho de pedra. Procurei por 15 minutos. Nada. Resolvi voltar no dia seguinte para procurar com mais calma. No dia seguinte, de manhã bem cedo, antes de outros funcionários chegarem, fui até o local. A tesoura não estava lá. Fiquei irritado. Pensei que alguém tinha pegado. Comecei a andar pelos caminhos próximos procurando. Sem perceber, acabei entrando na ala leste. A mudança foi imediata. O ar estava mais frio, mesmo sendo agosto, um mês normalmente quente em São Paulo. O cheiro também era diferente. Não era cheiro de flores murchas ou terra úmida, que é comum em cemitérios. Era algo mais pesado, quase metálico, como se o ar estivesse carregado de algo que eu não sabia identificar. Continuei andando. E então vi. No final do caminho estreito, exatamente como Alcides havia descrito, estava o jazigo, mármore negro com reflexos azulados. A porta de ferro tinha realmente aqueles detalhes que pareciam raízes, ou talvez veias, entrelaçadas de um jeito que formava um padrão complexo, quase orgânico. A corrente que prendia a porta estava enferrujada, mas resistente. E logo abaixo do ano 1891, gravado na pedra em letras pequenas e precisas, estava a frase em latim. Não me lembro exatamente das palavras agora, mas lembro da sensação que tive ao lê-las. Era como se cada letra pesasse. Como se não fossem apenas palavras, mas um aviso que transcendia o idioma. Eu estava a uns 5 metros do jazigo quando ouvi. Não foi um som alto, não foi um grito, nada dramático. Foi um som baixo, constante, como uma respiração, lenta, profunda, vinda de dentro. Meu corpo inteiro travou, fiquei completamente imóvel, apenas ouvindo. A respiração continuava. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, ritmada, calma, mas impossível. Porque aquele jazigo estava lacrado desde 1981. Porque ninguém entrava ali. Porque não havia como ter alguém respirando lá dentro. Dei 2 passos para trás, devagar, sem tirar os olhos da porta de ferro. A respiração continuava. E então, algo mudou. O ritmo ficou mais rápido. Como se o que quer que estivesse lá dentro tivesse percebido minha presença. Eu virei e saí andando rápido. Não corri, mas andei rápido. Meu coração batia descompassado. Quando cheguei na área central do cemitério, parei. Respirei fundo. Tentei me convencer de que era vento, ou imaginação, ou cansaço, mas eu sabia que não era. Voltei para a área onde trabalhava, e lá estava minha tesoura de poda, no exato lugar onde eu tinha certeza de ter deixado no dia anterior. Fiquei em silêncio o resto do dia. Não contei para ninguém. Não porque tinha vergonha, mas porque não sabia como colocar em palavras aquilo que senti. Não foi medo do desconhecido. Foi medo de algo conhecido, de algo que sabia que eu estava lá.
de algo que estava esperando. Naquela noite em casa, deitado na cama, fiquei pensando na respiração, na cadência dela, e percebi algo que me deixou com ainda mais medo. O ritmo daquela respiração era exatamente igual ao meu, como se estivesse sincronizada comigo, como se de alguma forma o que estava dentro daquele jazigo estivesse ligado a mim desde o momento em que me aproximei. No dia seguinte, procurei Alcides. Ele estava organizando ferramentas no depósito. Quando me viu, já sabia. "Você foi lá?" Não era uma pergunta. "Fui, sem querer." Ele fechou a porta do depósito e me encarou. "E o que você sentiu?" Eu contei sobre a respiração, sobre o ritmo, sobre a tesoura que apareceu depois. Alcides assentiu devagar. "Osvaldo, aquele lugar não é apenas um túmulo. Não é só um jazigo antigo. Tem algo lá que não descansa. Algo que não quer ser esquecido, mas também não quer ser lembrado. Você entende a diferença?" Eu não entendia, mas assenti mesmo assim. Desde 1981, a gente mantém distância. E todos que trabalharam aqui desde então aprenderam a respeitar isso. Alguns aprenderam da maneira mais difícil. O Ernesto foi um deles. Agora você sabe. E agora você escolhe. Ou respeita, ou descobre por que a gente respeita. Alcides voltou ao trabalho. Eu fiquei parado ali, segurando minha tesoura de poda, sentindo um peso no peito que não passou pelo resto do dia. Passaram-se 3 semanas até eu ter coragem de passar perto da ala leste novamente. Mas dessa vez, não entrei no caminho. Apenas olhei de longe, e mesmo de longe senti aquele peso no ar, aquela densidade, como se o próprio espaço ao redor do jazigo fosse diferente, mais denso, mais pesado, e foi nesse momento que percebi algo que nunca tinha reparado antes. Não havia vegetação crescendo perto daquele túmulo. Nada, nem mato, nem musgo, nem líquen. O chão ao redor era apenas pedra e terra seca, como se a vida evitasse aquele lugar. Voltei para o trabalho tentando esquecer. Mas uma coisa eu sabia: aquele não seria o último encontro, porque cemitérios têm memória, e o que está enterrado nem sempre fica enterrado. Relato 2. Dona Sebastiana chegou ao cemitério da Consolação em março de 1997. Ela tinha 58 anos, cabelos sempre presos num coque apertado, e carregava uma Bíblia pequena no bolso do uniforme. Todos os dias, antes de começar o trabalho, ela fazia uma oração em voz baixa. Não era ostensiva, não incomodava ninguém. Era apenas parte de quem ela era. Ela foi contratada para a equipe de limpeza interna dos mausoléus, que permitiam acesso mediante solicitação das famílias. Era um trabalho delicado. Muitas famílias tradicionais de São Paulo têm capelas inteiras dentro do Consolação, com vitrais, bancos de madeira, altares. Dona Sebastiana fazia esse trabalho com um respeito quase religioso. Ela tratava cada espaço como se estivesse cuidando de uma igreja. Eu já estava ali havia 4 anos quando ela chegou. Já conhecia bem as dinâmicas do lugar, os funcionários, as histórias, e já sabia manter distância da ala leste. Alcides tinha se aposentado 2 anos antes, mas o aviso dele continuava vivo em mim. Dona Sebastiana era diferente da maioria das pessoas que trabalhavam ali. Ela não tinha medo de cemitério, não ficava incomodada com o silêncio, com os túmulos, com a atmosfera pesada que alguns locais carregavam. Ela dizia que a morte era apenas passagem e que não havia nada a temer se você estava em paz com Deus. Osvaldo, eu já vi gente morrendo nos braços da minha mãe quando era criança. Vi meu pai ser velado na sala de casa. Trabalhei em hospital por 12 anos. Morte não me assusta. O que me assusta é gente viva que age como se estivesse morta por dentro. Ela dizia isso com uma convicção inabalável. E eu acreditava. Dona Sebastiana era forte. Tinha uma fé sólida, construída sobre anos de dificuldade, de perda, de reconstrução. Ela não era uma pessoa que se abalava facilmente. Foi em junho de 1997 que tudo mudou.
A administração do cemitério decidiu fazer uma manutenção geral nas alas mais antigas. Não era uma limpeza profunda, apenas uma verificação estrutural. Rachaduras, infiltrações, vegetação invasiva. Dona Sebastiana foi designada para acompanhar um engenheiro que faria a vistoria na ala leste. Quando ouvi isso, fui até o escritório administrativo. Falei com o supervisor. Seu Carlos, a ala leste, tem certeza que é necessário? Ele olhou para mim com impaciência. Osvaldo, é uma vistoria de rotina. Não tem nada demais. Vocês, funcionários antigos, são supersticiosos demais. Não é superstição, é experiência. Experiência de quê? De imaginar coisas? Osvaldo, respeito o seu tempo de casa, mas isso é trabalho. Precisa ser feito. Não houve discussão. A vistoria estava marcada para a quinta-feira seguinte, às 9 da manhã. Tentei conversar com Dona Sebastiana. Encontrei ela no refeitório na quarta-feira, um dia antes. Dona Sebastiana, sobre amanhã, a vistoria na ala leste. Ela me olhou com aqueles olhos firmes, quase desafiadores. Osvaldo, eu sei que tem história sobre aquele lugar. Já ouvi os comentários. Mas eu não acredito em assombração. Acredito em Deus. E se Deus está comigo, o que pode me acontecer? Não é sobre assombração, Dona Sebastiana. É sobre respeito. Alguns lugares pedem distância. Ela sorriu. Um sorriso gentil, mas firme. Osvaldo, você é um bom homem. Mas eu preciso trabalhar. E não vou deixar de fazer meu trabalho por causa de medo de histórias. Não insisti. Sabia que não adiantaria. Na quinta-feira, às 9 da manhã, Dona Sebastiana e o engenheiro, um homem jovem chamado Rafael, entraram na ala leste. Eu fiquei na área central trabalhando, mas com a atenção dividida. Olhava constantemente na direção daquela ala, esperando vê-los voltarem. Passaram-se 2 horas. Às 11h15, o engenheiro Rafael saiu, sozinho. Ele estava pálido, andando rápido, quase correndo. Passou direto por mim sem olhar. Entrou no escritório administrativo, pegou suas coisas e foi embora. Nunca mais voltou ao cemitério. Dona Sebastiana saiu 10 minutos depois. Eu a vi de longe. Ela andava devagar, muito devagar. Como se cada passo custasse um esforço imenso. Quando chegou mais perto, percebi que ela estava diferente. O rosto tinha uma palidez que não era só cansaço. Os olhos estavam fundos, com olheiras que não existiam 2 horas antes, e as mãos tremiam. Dona Sebastiana, ela olhou para mim, mas era como se estivesse olhando através de mim, como se eu fosse transparente. Ele pediu para eu entrar. A voz dela saiu fraca, rouca. Quem pediu? Não sei, mas pediu. Ouvi a voz. Vinha de dentro do jazigo. Voz de homem, calma, educada, pedindo para eu abrir a porta. Senti um frio na espinha. E o que você fez? Eu disse que não. Disse que estava ali apenas para vistoria externa. Mas a voz continuou, não insistindo, apenas pedindo, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se soubesse que eu ia ceder eventualmente. Dona Sebastiana, senta aqui. Ela sentou num banco de pedra próximo. As mãos continuavam tremendo. Osvaldo, eu orei. Rezei o Pai Nosso 3 vezes. Segurei minha Bíblia, mas a voz continuava. E sabe o que é pior? Não era uma voz assustadora. Era uma voz bonita, gentil, como alguém que você confiaria, como alguém que você gostaria de conhecer. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. E então, Osvaldo, eu comecei a sentir vontade de abrir a porta. Não era medo, era curiosidade. Vontade genuína de saber quem estava falando comigo, de ajudar. Porque a voz dizia que precisava de ajuda, que estava ali há tanto tempo, que ninguém nunca parava para escutar. Mas você não abriu? Não, mas queria. E isso é o que me assusta. Porque pela primeira vez na minha vida, Osvaldo, eu senti que minha fé não foi suficiente. Eu orei, mas a vontade continuava.
como se a voz estivesse falando diretamente com uma parte de mim que a oração não alcançava. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, levantou e voltou ao trabalho. Mas algo tinha mudado nela. Nos dias seguintes, Dona Sebastiana não era mais a mesma. Continuava trabalhando, continuava rezando antes de começar o expediente, mas havia uma distância nela, como se uma parte de quem ela era tivesse ficado naquela ala leste. Ela falava menos, sorria menos, e às vezes, no meio de uma conversa, parava e olhava para o nada, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém ouvia. 2 semanas depois, ela faltou ao trabalho pela primeira vez em toda a sua vida profissional. No dia seguinte voltou, mas estava ainda mais pálida. Tinha olheiras profundas. Perguntei se estava tudo bem. Osvaldo, eu sonhei com aquele lugar. Sonhei que estava dentro do jazigo e não estava sozinha. Tinha alguém comigo, mas eu não conseguia ver o rosto, apenas a silhueta. E ele estava me mostrando algo gravado nas paredes, símbolos. Não sei o que significavam, mas no sonho eu entendia. E quando acordei, continuava entendendo. Mas agora, acordada, não consigo lembrar. Apenas sei que era importante, muito importante. Dona Sebastiana, você precisa descansar, talvez tirar uns dias de folga. Ela balançou a cabeça. Não vai adiantar, Osvaldo, porque não é cansaço, é algo que ficou, algo que entrou e não sai. Nos meses seguintes, Dona Sebastiana começou a evitar certas áreas do cemitério. Não a ala leste, ironicamente, mas outras áreas. Áreas que sempre foram tranquilas. Ela dizia que sentia presenças, não ameaçadoras, mas observadoras. Como se algo tivesse despertado uma sensibilidade nela que antes não existia. Antes, eu via apenas túmulos, Osvaldo. Pedra, mármore, nomes. Agora eu sinto peso, sinto história, sinto presença. E não é ruim, mas é constante. É como se o cemitério inteiro estivesse vivo de um jeito que eu nunca percebi antes. Ela começou a chegar mais cedo ao trabalho. Não porque precisava, mas porque dizia que à noite, em casa, não conseguia dormir direito. Sonhava sempre, sempre com o mesmo jazigo. Sempre com a mesma silhueta, sempre com os símbolos que ela entendia no sonho, mas não conseguia lembrar acordada. Em setembro de 1997, Dona Sebastiana pediu transferência para outra área. Queria trabalhar apenas nos túmulos novos, na parte moderna do cemitério, longe das alas antigas. O pedido foi aceito, mas mesmo assim, ela continuou diferente. A fé dela, que antes era uma rocha sólida, agora parecia rachada. Não quebrada, mas rachada. Ela continuava rezando, continuava carregando a Bíblia, mas havia dúvida nos olhos dela. Dúvida sobre o que realmente existia além do que a gente vê. Dúvida sobre o que acontece com o que fica para trás. Conversamos algumas vezes depois disso. Ela nunca quis falar muito sobre o que aconteceu na ala leste. Mas uma vez, em dezembro daquele ano, pouco antes do Natal, ela me disse algo que ficou comigo. Osvaldo, eu sempre acreditei que a morte era o fim de um ciclo e o começo de outro. Que a alma ia para algum lugar. Céu, inferno, purgatório, sei lá. Mas depois daquele dia, eu não sei mais. Porque o que eu senti naquela voz, naquele pedido para abrir a porta, não era alma. Era algo que não deveria estar ali. Algo que não era nem vivo nem morto. Algo que estava preso e que sabia que estava preso e que estava esperando. Não por salvação, não por paz, mas por algo que eu não quero entender. Ela se aposentou em 2003, 6 anos depois daquele dia. Quando foi embora, me abraçou e disse: Osvaldo, você tinha razão. Alguns lugares pedem distância, e eu não dei distância. Eu tentei enfrentar com fé, mas fé não é escudo contra tudo. Às vezes, fé é apenas luz. E luz, Osvaldo, às vezes atrai o que estava escondido no escuro.
Nunca mais vi Dona Sebastiana depois disso, mas às vezes, quando passo pela ala leste, lembro dela. Lembro da mulher forte que entrou naquela ala, carregando certezas e saiu carregando perguntas. E me pergunto, o que é pior, não saber ou descobrir e não conseguir esquecer? Relato 3. Daniel chegou ao cemitério da Consolação em agosto de 2004. Tinha 26 anos, cursava Sociologia na USP e arrumou o emprego de zelador temporário para pagar as contas enquanto terminava a faculdade. Ele era inteligente, articulado e deixava claro para todo mundo que não acreditava em nada sobrenatural. Osvaldo, com todo respeito, mas essas histórias de cemitério assombrado são folclore urbano. Projeção psicológica. A gente tem medo do que não entende, então cria narrativas para dar sentido ao inexplicável. Ele falava assim, com palavras grandes, com explicações racionais para tudo. E eu não discordava dele, pelo menos não completamente. Porque parte do que ele dizia fazia sentido, mas parte do que ele dizia era arrogância. Era a arrogância de quem nunca sentiu o que não pode ser explicado. Daniel sabia das histórias sobre a ala leste. Todos os funcionários novos ouviam. Mas diferente dos outros, ele não aceitou o aviso. Ele quis entender, quis provar que era apenas superstição. Osvaldo, me responde uma coisa. Quantas pessoas realmente entraram lá e aconteceu algo concreto? Não sentir algo, não ouvir algo. Aconteceu algo físico, real, documentado? Eu pensei por um momento. Ninguém entra lá, Daniel. Por isso não tem documentação. Mas as pessoas que se aproximaram, que ficaram perto, mudaram. E mudança é real. Ele sorriu. Não um sorriso debochado, mas um sorriso de quem acha que está lidando com algo ingênuo. Mudança psicológica. Expectativa cria realidade. Se você vai para um lugar esperando sentir medo, você vai sentir medo. É básico. Então você não sente nada quando passa por lá. Ainda não passei, mas vou passar e vou provar que não tem nada lá além de um jazigo velho e histórias mal contadas. Foi em setembro de 2004 que Daniel decidiu fazer o teste. Ele tinha folga na sexta-feira, mas veio ao cemitério mesmo assim. Chegou às 14h, horário em que o cemitério ainda está aberto ao público, mas já não tem muitos visitantes. Me encontrou perto da administração e disse: Osvaldo, hoje eu vou até a ala leste. Vou ficar lá 2 horas. Vou anotar tudo que sentir, tudo que ouvir, tudo que ver. E depois a gente conversa sobre o que é real e o que é imaginação. Tentei dissuadi-lo. Daniel, não precisa provar nada. Ninguém está duvidando da sua inteligência. Mas tem coisas que não são sobre inteligência. São sobre respeito. Respeito ao quê? A um túmulo? A uma história? Osvaldo, respeito é importante, mas não pode virar prisão. A gente não pode parar de questionar por causa de medo. Ele estava decidido. Eu sabia que não adiantaria insistir. Tudo bem, Daniel, mas leva seu celular. E se sentir qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, você sai de lá. Combinado? Combinado. Ele entrou na ala leste às 2h20 da tarde. Levou uma cadeira dobrável, um caderno, uma garrafa de água. Ia tratar aquilo como um experimento, como um estudo de campo. Fiquei trabalhando na área central, mas minha atenção estava dividida. A cada 15 minutos, olhava na direção da ala leste. Não via nada, apenas o caminho estreito, a vegetação densa, o silêncio. Às 3h30, fui até a entrada da ala. Não entrei, apenas fiquei no limite. Ouvi a voz do Daniel. Ele estava falando sozinho, provavelmente gravando anotações no celular. 3h28 da tarde. Temperatura ambiente, aproximadamente 22 graus. Sensação térmica normal. Nenhum som anormal. Nenhuma presença. Apenas silêncio e um jazigo antigo com boa arquitetura em mármore. Voltei ao trabalho. Ele estava bem, estava controlando a situação. Às 4h15, voltei para conferir. Não ouvi nada.
Nenhuma voz, nenhum som. Chamei. Daniel. Silêncio. Daniel, está tudo bem? Depois de uns 5 segundos ouvi a voz dele, baixa, tensa. Estou bem. Não parecia bem, mas também não parecia em perigo. Precisa de alguma coisa? Não. Estou anotando. Voltei novamente ao trabalho. Mas algo estava diferente agora. O ar tinha mudado. Mesmo estando longe da ala leste, eu senti uma pressão, como se uma tempestade estivesse se formando, mas o céu estava limpo. Às 4h40, Daniel saiu. Eu estava perto da administração quando o vi. Ele andava devagar. A cadeira dobrável estava debaixo do braço, mas ele a segurava de um jeito estranho, como se tivesse esquecido que estava carregando algo. O caderno estava na outra mão, fechado, e o rosto dele estava diferente. Daniel, ele olhou para mim. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de cansaço, como se ele não tivesse dormido em dias. Osvaldo, eu preciso ir embora. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Eu preciso ir embora. Ele começou a andar em direção à saída do cemitério. Fui atrás. Daniel, para! Me conta o que você sentiu. Ele parou, respirou fundo, virou para mim. Osvaldo, eu não sei o que senti. E isso é o pior, porque eu deveria saber. Eu deveria conseguir explicar, mas não consigo. Tenta, por favor. Ele olhou para o chão, depois para o caderno na mão dele. Abriu. As primeiras páginas tinham anotações claras, organizadas, com horários precisos. Mas conforme as páginas avançavam, a letra ficava menos legível, mais tremida. E na última página não havia palavras, apenas rabiscos, linhas que se repetiam, círculos imperfeitos, como se ele tivesse desenhado sem olhar para o papel. Eu não lembro de ter escrito isso. Ele mostrou a última página. Na primeira hora, estava tudo normal. Silêncio, temperatura estável, nada anormal. Fiquei sentado na cadeira, observando o jazigo. É um túmulo bonito, arquitetonicamente falando. O mármore tem uma qualidade rara. Os detalhes na porta de ferro são bem trabalhados. Fiquei analisando, anotando, tudo tranquilo. E depois a temperatura mudou, ficou mais frio. Não drasticamente, mas perceptível. E o cheiro também mudou. Começou a ter um cheiro de ferro, como sangue, mas não era sangue. Era mais metálico, mais pesado. Ele parou de falar, os olhos fixos no caderno. Continua, Daniel. Eu comecei a ouvir algo. Não era voz, não era música. Era como um zumbido, muito baixo, constante, vindo de dentro do jazigo. Anotei isso, pensei que podia ser alguma ressonância da estrutura, algum efeito acústico, mas o zumbido continuava e começou a ficar mais alto. Não muito mais alto, mas perceptível. E então, ele fechou os olhos. E então o quê? Então eu percebi que o zumbido tinha um padrão. Não era aleatório, era rítmico, como uma batida de coração. Lenta, muito lenta. E cada batida, Osvaldo, cada batida fazia o ar vibrar. Eu sentia no peito, como se meu próprio coração estivesse tentando sincronizar com aquele ritmo. Senti um frio percorrer minha espinha. E o que você fez? Eu tentei sair. Levantei da cadeira, mas as pernas não respondiam direito. Era como se estivessem pesadas, como se alguém tivesse amarrado pesos nos meus tornozelos. Consegui dar 2 passos e tive que parar, porque a pressão no peito aumentou. Não era dor, era peso. Como se alguém tivesse colocado uma mão no meu peito e estivesse empurrando. Gentilmente, mas empurrando. Ele abriu os olhos e me encarou. Osvaldo, eu sou cético. Eu não acredito em fantasmas. Não acredito em espíritos. Mas o que eu senti ali não foi psicológico. Foi físico, foi real e não tem explicação que eu conheça. Você viu alguma coisa? Ele hesitou. Não vi, mas senti que tinha alguém. Não dentro do jazigo, do lado de fora, perto de mim, muito perto.
como se alguém estivesse em pé ao meu lado, observando. Eu não virei para olhar, porque eu sabia que se eu virasse, ia ver algo, e eu não queria ver. E como você saiu? Eu fechei os olhos, respirei fundo e forcei minhas pernas a se moverem. Foi como andar em água. Cada passo era um esforço imenso, mas consegui sair. E quando passei da entrada da ala, tudo voltou ao normal. O peso sumiu, a pressão no peito sumiu, o zumbido sumiu. Como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível. Ele guardou o caderno na mochila. Osvaldo, eu não sei o que é aquele lugar, mas não é só um jazigo. Tem algo lá que não deveria estar, algo que não é deste mundo. E eu não vou mais questionar, porque agora eu sei que há coisas que a gente não deve investigar. Não porque são perigosas, mas porque são verdadeiras. E algumas verdades não devem ser conhecidas. Daniel não voltou a trabalhar depois daquela sexta-feira. Mandou uma mensagem no sábado pedindo demissão. Disse que tinha conseguido uma bolsa de estudos e não ia mais precisar do emprego. Eu sabia que era mentira, mas não insisti. 2 meses depois, encontrei Daniel por acaso na Avenida Paulista. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, andava com pressa, olhando para os lados constantemente. Daniel? Ele parou. Me olhou como se demorasse para me reconhecer. Osvaldo. Oi. Está tudo bem? Ele deu um sorriso sem alegria. Não, Osvaldo, não está. Porque desde aquele dia eu não consigo parar de pensar. Eu era cético. Eu tinha certeza de que o mundo era lógico, racional, explicável. E agora eu sei que não é. E isso quebrou algo em mim, porque se aquilo é real, o que mais é real? Quantas outras coisas a gente ignora porque são inconvenientes para a nossa visão de mundo? Não soube o que responder. Ele continuou. Eu pesquisei sobre o jazigo, fui em arquivos, em bibliotecas, não achei nada oficial. Nenhum registro de quem está enterrado lá. Nenhum documento explicando por que foi lacrado. É como se alguém tivesse apagado propositalmente todas as informações. E sabe o que isso significa? Significa que alguém quis esconder. E coisas só são escondidas quando são importantes ou perigosas. Ele olhou para mim com olhos que pareciam não ter dormido em semanas. Osvaldo, você estava certo. Eu deveria ter respeitado. Porque agora eu carregue algo que não consigo largar. Agora eu sei que o impossível existe, e não há como desver isso. Ele se despediu e foi embora. Nunca mais o vi, mas sempre que passo pela ala leste, lembro do Daniel. Lembro do jovem inteligente e confiante que entrou naquela ala querendo provar que tudo era explicável. E lembro do homem quebrado que saiu de lá carregando perguntas que não têm respostas. Relato 4. Trabalho no cemitério da Consolação há 32 anos. Nesses 32 anos, eu vi muita coisa. Vi enterros que pareciam festas, com música e flores coloridas. Vi despedidas que rasgavam a alma, com famílias inteiras desabando em choro. Vi a solidão de túmulos que nunca recebem visitas. Vi a devoção de pessoas que vêm todos os dias cuidar de um jazigo como se fosse um altar sagrado. Mas durante todos esses anos, eu respeitei a distância. Passei perto da ala leste centenas de vezes, mas nunca me aproximei do jazigo. Não por medo, mas por respeito ao aviso que recebi no primeiro dia de trabalho. Respeito ao que vi acontecer com outras pessoas. Respeito ao que não compreendo. Foi em março de 2015 que tudo mudou. Era um sábado. O cemitério fecha às 5 da tarde nos fins de semana. Mas eu tinha ficado até mais tarde para terminar uma manutenção na área dos fundos. Um túmulo antigo estava com infiltração. Precisava de reparo urgente antes das chuvas de março piorarem a situação. Terminei o trabalho às 6h15. O cemitério vazio tem uma atmosfera diferente. Durante o dia, com visitantes, há movimento, há vida.
Mas quando está vazio, especialmente no final da tarde, quando o sol está se pondo e as sombras ficam longas, o lugar muda. Não é assustador, é solene, como se o silêncio tivesse peso, como se cada túmulo estivesse respirando, quieto, esperando. Eu estava voltando pela alameda principal quando percebi algo estranho. Uma luz. Não era luz forte, era uma claridade suave, difusa, vinda da direção da ala leste. Parei. Olhei melhor. A luz não era constante. Ela piscava, como se fosse uma lanterna sendo balançada. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha ficado preso no cemitério. Acontece às vezes. Visitantes que não percebem o horário, que ficam absortos em suas despedidas e perdem a noção do tempo. Fui na direção da luz. Caminhei pela alameda central até a entrada da ala leste. A luz estava lá, mais clara agora. Vinha do final do caminho estreito, exatamente de onde ficava o jazigo. Senti uma hesitação, uma voz dentro de mim dizendo para não ir, para chamar a segurança, para esperar. Mas a luz continuava piscando. E se fosse realmente alguém preso, alguém com medo, procurando ajuda? Entrei na ala leste. A mudança foi imediata. O ar ficou mais denso. A temperatura caiu. E o silêncio era absoluto. Não havia som de pássaros, não havia vento nas árvores, não havia nada. Apenas meus passos ecoando no caminho de pedra. A luz estava mais clara agora, mas conforme eu me aproximava, percebi que não era uma lanterna, não era luz artificial, era uma luminosidade que vinha do próprio ar, como se o espaço ao redor do jazigo estivesse brilhando. Parei a uns 10 metros, o jazigo estava à minha frente. Mármore negro com reflexos azulados, exatamente como sempre esteve. A porta de ferro com os detalhes de raízes entrelaçadas. A corrente enferrujada ainda no lugar. Mas algo estava diferente. Havia marcas no chão. Não eram pegadas, eram riscos. Como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Começavam no jazigo e iam em direção às árvores ao lado. Olhei para as árvores. Havia algo lá. Uma figura. Não era uma pessoa. Não completamente. Era uma silhueta. Alta. Muito alta. Parada entre as árvores, imóvel. Eu não conseguia ver detalhes. Não conseguia ver rosto. Apenas o contorno. Mas o contorno era errado. As proporções eram erradas. Os braços eram longos demais. A cabeça era grande demais. Meu corpo travou. Fiquei completamente imóvel, apenas olhando. A figura não se mexia. Apenas permanecia ali, parada, como se estivesse me observando. Quanto tempo ficamos assim? Não sei. Poderiam ter sido 10 segundos ou 10 minutos. Perdi completamente a noção. Tudo o que eu sentia era o peso. Um peso imenso no peito, como se o ar tivesse se tornado sólido. E então, a figura se moveu. Não andou, não deu passos. Apenas mudou de posição. Como se tivesse se deslocado de um ponto ao outro, sem percorrer o espaço entre eles. Agora estava mais perto. Muito mais perto. A uns 5 metros de mim. Eu conseguia ver mais detalhes agora. A silhueta tinha textura, como se fosse feita de sombra, mas sombra sólida. E havia algo nos olhos. Não eram olhos reais. Eram pontos de luz, pequenos, constantes, como estrelas, mas frios, incrivelmente frios. Tentei me mover. Minhas pernas não respondiam. Tentei falar. Minha voz não saía. Estava completamente paralisado, apenas observando aquela coisa me observar de volta. E então, ouvi. Não foi uma voz, não foi um som. Foi algo que aconteceu dentro da minha cabeça, como um pensamento que não era meu. Palavras que se formavam sem serem faladas. Você sabe, 2 palavras, simples, diretas, mas carregadas de um significado que eu não compreendia. Você sempre soube. A silhueta se moveu novamente. Agora estava a menos de 2 metros. Eu podia sentir algo emanando dela. Não era calor, não era frio.
Era uma sensação de antiguidade, de algo que existia muito antes de mim, muito antes de qualquer coisa que eu conhecia. Nós esperamos. E então, pela primeira vez, a figura fez um movimento contínuo. Ergueu um dos braços, lentamente. O braço era articulado de um jeito impossível, como se tivesse articulações demais. E no final do braço, onde deveria estar uma mão, havia apenas dedos, longos, finos, que se moviam independentemente, como se cada um fosse uma criatura separada. A figura apontou, não para mim, para o jazigo. Segui a direção. A porta de ferro estava diferente. A corrente continuava lá, mas a porta parecia mais aberta. Não fisicamente, mas era como se houvesse um espaço entre a porta e o batente que não existia antes. Um espaço escuro, profundo, como se levasse a algum lugar muito mais vasto do que o interior de um jazigo. Você vai? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Como se a figura soubesse algo sobre o meu futuro que eu mesmo não sabia. E então, tão repentinamente quanto apareceu, a luz sumiu. A figura desapareceu. O peso no peito desapareceu. E eu estava sozinho na ala leste, com o sol já completamente atrás do horizonte e a escuridão tomando conta do cemitério. Minhas pernas voltaram a responder. Dei 2 passos para trás, depois 3, depois virei e andei. Não corri, mas andei rápido, muito rápido. Só parei quando cheguei à alameda principal. Olhei para trás. A ala leste estava escura, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo tinha acontecido. Eu tinha visto. Pela primeira vez em 32 anos, eu tinha visto o que todos os outros tinham sentido. E agora eu carregava aquilo comigo. Naquela noite em casa, não consegui dormir. Ficei olhando para o teto, pensando nas palavras. Você sabe. Você sempre soube. Nós esperamos. Você vai. O que eu sabia? Sempre soube de quê? Quem esperava? E para onde eu ia? As perguntas se repetiam sem parar. E a cada repetição, uma certeza crescia dentro de mim. Aquilo não tinha terminado. Era apenas o começo. A figura não tinha aparecido por acaso. Ela tinha aparecido porque algo estava mudando, algo estava se aproximando. E eu, que passei 32 anos respeitando a distância, agora tinha sido marcado. Agora eu fazia parte de algo que não compreendia. E mais cedo ou mais tarde, eu ia ter que voltar àquela ala. Ia ter que encarar aquele jazigo. Ia ter que descobrir o que estava esperando do outro lado daquela porta entreaberta. Porque quando algo assim olha para você, quando algo assim fala com você, você não tem mais escolha. Você se torna parte da história, e a história não termina até que todas as perguntas sejam respondidas, ou até que você se torne mais uma das perguntas. Relato 5. Era uma tarde de agosto, quando conheci Rafael Mendes, um fotógrafo documental especializado em arquitetura funerária brasileira. Nos encontramos em um café próximo à Avenida Paulista, e desde o primeiro momento percebi algo diferente nele. Havia uma hesitação em seus gestos, um cuidado excessivo ao escolher as palavras, como se estivesse constantemente reavaliando o que deveria ou não compartilhar. Rafael tinha 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, mãos firmes de quem segurou câmeras por décadas. Seu trabalho era respeitado em círculos acadêmicos e artísticos. Ele havia documentado cemitérios históricos em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Suas fotografias capturavam não apenas a pedra e o mármore, mas algo mais profundo. A memória solidificada, o tempo suspenso em cada escultura, cada inscrição desgastada pelo clima. Ele me procurou depois de ouvir, através de um amigo em comum, sobre minha pesquisa a respeito do túmulo proibido. Não foi ele quem sugeriu o encontro diretamente. Houve uma série de mensagens cautelosas, indiretas, até que finalmente aceitou conversar pessoalmente. Preferia não falar sobre aquilo por telefone, disse. Preferia ver meus olhos quando contasse.
Fui ao Consolação em março deste ano, começou Rafael, mexendo distraído na xícara de café que esfriava diante dele. Estava preparando um livro sobre a arte tumular paulistana do século XIX e XX. Já conhecia o cemitério, claro. Tinha ido lá outras vezes, fotografado túmulos de imigrantes italianos, mausoléus neoclássicos, aquelas esculturas impressionantes que parecem guardiãs do tempo. Ele fez uma pausa longa. Do lado de fora, a cidade se movia em seu ritmo frenético. Mas ali dentro, naquela mesa isolada nos fundos do café, o tempo parecia ter outra densidade. Cheguei cedo, por volta das 9 da manhã. Gosto daquele horário. A luz ainda está suave, dourada, perfeita para a fotografia. Levei 2 câmeras digitais profissionais, lentes específicas para a arquitetura, um tripé de fibra de carbono, equipamento de iluminação portátil, baterias extras, cartões de memória formatados na noite anterior, tudo checado, tudo preparado. Faço isso há 20 anos. Conheço meu equipamento como um músico conhece seu instrumento. Rafael puxou o celular do bolso, passou o dedo pela tela algumas vezes e me mostrou uma série de fotografias. Eram imagens extraordinárias do Consolação, túmulos banhados pela luz matinal, sombras alongadas entre os ciprestes, detalhes arquitetônicos capturados com precisão técnica e sensibilidade artística. Estas foram as primeiras fotos do dia, explicou. Tudo funcionando perfeitamente. Passei cerca de 2 horas fotografando a parte mais antiga do cemitério. Estava satisfeito com o resultado. Então, enquanto caminhava entre os túmulos, procurando novos ângulos interessantes, notei uma movimentação estranha. Ele guardou o celular e voltou a olhar para a xícara. Havia alguns funcionários reunidos próximo a uma alameda que eu ainda não tinha explorado. Não pareciam estar trabalhando exatamente. Estavam apenas ali, parados, olhando para uma direção específica. Aquilo me chamou a atenção. Aproximei-me, respeitando a distância apropriada, e perguntei se estava tudo bem, se havia acontecido algo. Um deles, um senhor mais velho, virou-se para mim com uma expressão que não consigo descrever adequadamente. Não era medo, não era preocupação. Era algo como resignação, como se estivesse cumprindo um protocolo antigo. Rafael respirou fundo antes de continuar. Ele disse apenas: aquele túmulo ali, melhor não fotografar. Apontou discretamente para um túmulo que à primeira vista não tinha nada de especialmente notável. Não era o maior, nem o mais ornamentado. Estava limpo, bem conservado, mas sem flores recentes. Perguntei por quê. Ele simplesmente repetiu: melhor não. E então os funcionários se dispersaram, cada um seguindo para seu trabalho, me deixando ali sozinho. Observei Rafael cuidadosamente. Havia um desconforto genuíno em sua postura, uma tensão que não combinava com o ambiente casual do café. Naturalmente, aquilo despertou o meu interesse profissional, continuou. Como fotógrafo documental, estou acostumado a encontrar histórias por trás dos túmulos. Famílias esquecidas, dramas silenciados pelo tempo, biografias que merecem ser lembradas. Pensei que talvez houvesse uma história interessante ali, algo que poderia adicionar profundidade ao meu livro. Ele fez outra pausa, mais longa desta vez. Aproximei-me do túmulo com minha câmera principal. A luz estava perfeita naquele momento. O sol criava um contraste interessante nas inscrições. Configurei a câmera, ajustei a abertura, o ISO, o balanço de branco, tudo como sempre faço. Olhei pelo visor, enquadrei a imagem. Tudo parecia normal no visor. Pressionei o disparador. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço ou talvez frustração. A câmera emitiu o som característico do obturador, mas imediatamente a tela de visualização piscou. Olhei a imagem capturada e estava completamente preta, totalmente escura.
Pensei que tinha errado alguma configuração, embora isso fosse altamente improvável, dadas as décadas de experiência. Verifiquei todas as configurações novamente. Tudo correto. Tentei outra foto. Mesma coisa. Tela preta. Ele se inclinou levemente sobre a mesa, como se o que viesse a seguir precisasse de proximidade para ser dito. Peguei minha segunda câmera. Um equipamento diferente, de outro fabricante, com outra lente. Mesma tentativa. Mesma tela preta. Pensei em problema de lente, talvez condensação, embora o dia estivesse seco. Troquei a lente. Mesma coisa. Tentei fotografar outros túmulos ao redor para testar se o problema era geral. As câmeras funcionaram perfeitamente. Imagens nítidas, bem expostas, exatamente como deveriam ser. Rafael bebeu um gole do café já frio. Voltei minha atenção para aquele túmulo específico. Tentei de ângulos diferentes, mais perto, mais longe, lateral, frontal. Todas as imagens saíam completamente escuras ou terrivelmente distorcidas. Algumas mostravam manchas estranhas, como se houvesse interferência digital. Outras mostravam o túmulo, mas as inscrições ficavam ilegíveis, borradas de um jeito que não fazia sentido técnico. Ele tirou o celular novamente e me mostrou algumas imagens. Eram perturbadoras não pela presença de algo explicitamente assustador, mas pela ausência de qualquer explicação lógica. Algumas fotos eram apenas quadrados negros. Outras mostravam formas vagamente reconhecíveis do túmulo, mas com distorções que pareciam digitais e orgânicas ao mesmo tempo. Uma delas tinha uma mancha clara que poderia ser um reflexo de luz, mas sua forma era estranhamente sugestiva, quase figurativa. Trabalho com fotografia digital há 15 anos, disse Rafael com uma firmeza contida. Entendo de sensores, de processamento de imagem, de artefatos digitais. Aquilo não era nada que eu pudesse explicar tecnicamente. Decidi tentar com meu smartphone, apenas para descartar completamente problemas de equipamento profissional. Ele deslizou o dedo pela tela e me mostrou outras imagens. Mesma coisa, pior ainda. O smartphone simplesmente travou quando tentei fotografar. Teve que ser reiniciado. Quando voltou a funcionar, tentei novamente. A imagem ficava congelada no visor. O aplicativo da câmera fechava sozinho. Era como se o telefone se recusasse ativamente a registrar aquela imagem. Rafael guardou o celular com um movimento lento, deliberado. Então comecei a perceber outras coisas. A bateria da minha câmera principal, que estava com carga completa quando cheguei, de repente marcava menos de 20%. A segunda câmera, mesma situação. Meu smartphone, que tinha sido carregado durante a noite toda, estava com apenas 15% de bateria. Tudo isso em questão de minutos. E não era apenas isso. Ele olhou diretamente para mim. E naquele olhar havia algo que reconheci das conversas anteriores com outras pessoas. Era a expressão de quem cruzou uma fronteira invisível e não consegue mais fingir que aquela fronteira não existe. Comecei a sentir um desconforto físico, uma pressão na cabeça, como se a altitude tivesse mudado repentinamente. Uma sensação de peso no peito, dificuldade sutil para respirar profundamente. Nada dramático, nada que me fizesse pedir ajuda, mas estava ali, constante, crescente. Rafael apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos. E então percebi o silêncio. Aquilo me atingiu de repente, como uma revelação. Eu estava em um cemitério urbano, em uma manhã de dia útil, próximo a uma das regiões mais movimentadas de São Paulo. Deveria haver ruído constante, tráfego, vozes distantes, pássaros, o rumor característico de uma cidade viva. Mas ali, naquele ponto específico, próximo àquele túmulo, havia um silêncio que parecia engolir todos os sons. Não era a ausência de ruído, era algo mais opressivo, como se o som existisse, mas fosse impedido de chegar até mim. Ele descruzou os dedos, passou as mãos abertas pela superfície da mesa, como se precisasse sentir algo sólido e real.
Tentei gravar um vídeo, apenas um registro de voz, explicando o que estava acontecendo, documentando tecnicamente a falha dos equipamentos. Ativei o gravador de voz do smartphone. Comecei a falar, descrevendo a situação. Quando terminei e ouvi a gravação, minha voz soava distante, abafada, como se eu estivesse falando através de camadas de tecido. E havia algo mais no áudio, uma espécie de estática de baixa frequência. Não era ruído comum, tinha um padrão, uma cadência quase rítmica. Rafael parou novamente, e desta vez o silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Eu não o interrompi. Aprendi que essas pausas eram necessárias, eram parte da tentativa de organizar experiências que resistem à organização. Decidi fazer uma última tentativa. Montei o tripé, configurei a câmera para exposição longa, tentando capturar absolutamente tudo que aquele sensor pudesse registrar. Enquanto a câmera trabalhava, enquanto o obturador ficava aberto capturando luz por vários segundos, olhei ao redor e foi nesse momento que vi. Ele parou de novo. Desta vez, havia algo diferente em sua expressão. Não exatamente medo, mas uma espécie de reverência cautelosa. Não havia ninguém fisicamente próximo. Os funcionários tinham se dispersado. Não havia visitantes naquela área. Mas eu senti, com uma certeza absoluta e inexplicável, que não estava sozinho. Não posso descrever melhor do que isso. Não vi nada concreto. Não ouvi passos, mas a sensação de presença era tão intensa que virei a cabeça várias vezes, esperando encontrar alguém ali. E cada vez que olhava, havia apenas os túmulos silenciosos e aquela luz matinal que de repente parecia ter perdido seu calor. Rafael respirou fundo, como alguém preparando-se para mergulhar. A exposição longa terminou. Olhei para a tela da câmera, antecipando encontrar outra imagem falha, mas desta vez havia algo diferente. A foto tinha ficado. O túmulo estava ali, perfeitamente nítido, tecnicamente impecável. Deveria ser um momento de alívio, mas não foi, porque na imagem, bem atrás do túmulo, havia uma forma, uma silhueta. Não definida o suficiente para ser identificada, não vaga o suficiente para ser descartada como defeito técnico, estava ali, na fotografia, e eu sabia, com absoluta certeza, que aquela forma não estava fisicamente presente quando fiz a foto. Ele se recostou na cadeira, como se o ato de contar tivesse exigido esforço físico. Desliguei todos os equipamentos, guardei tudo rapidamente, sem cuidado, sem a atenção metódica que sempre tenho com meu material. Precisava sair dali. Não era pânico, era algo mais instintivo, como um animal que reconhece território onde não deveria estar. Caminhei rapidamente de volta para a saída do cemitério. À medida que me afastava, a sensação de pressão diminuía. Os sons da cidade voltavam gradualmente. No portão, quando olhei meu smartphone, a bateria tinha voltado a 60%. As câmeras também mostravam carga praticamente completa. Rafael terminou o café frio de um gole só. Fui direto para o estúdio. Conectei os cartões de memória no computador. Todas as outras fotos do dia estavam perfeitas, prontas para serem editadas e incluídas no livro. Mas as imagens daquele túmulo específico, algumas simplesmente não existiam mais nos arquivos. Outras estavam corrompidas de formas que o software não conseguia nem abrir. E aquela foto da exposição longa, aquela com a forma, eu olhei uma vez no computador com tela grande. Apenas uma vez. E não consegui olhar novamente. Ele olhou para mim com uma intensidade tranquila. Exclui aquele arquivo. Formatei o cartão de memória 3 vezes. Não queria aquela imagem existindo em lugar nenhum. E desde então, nunca mais voltei ao Consolação. Meu livro sobre arquitetura funerária paulistana ficou inacabado. Não consigo explicar para editores, para colegas, por que simplesmente abandonei um projeto em que investi anos. O que eu diria?
que um túmulo específico se recusa a ser fotografado, que meus equipamentos profissionais falharam de maneiras que desafiam explicação técnica, que senti uma presença que não deveria estar ali? Rafael se levantou, preparando-se para ir embora. Você me perguntou se eu acreditava que existe algo diferente naquele túmulo. Não sei se acredito em algo sobrenatural. Não sei se acredito em energia, em resíduos emocionais, em memórias impressas na matéria. Mas sei o que meus equipamentos registraram. Sei o que eu senti. E sei que existe uma fronteira ali. Uma linha que foi traçada por razões que não compreendo. E que aquele túmulo está do outro lado dessa linha. Ele estendeu a mão. Apertamos num cumprimento formal. Tenha cuidado com sua pesquisa, disse antes de sair. Alguns lugares não querem ser documentados, alguns silêncios não devem ser perturbados e algumas imagens, uma vez vistas, nunca mais saem completamente da memória. Fiquei sozinho no café, pensando nas fotografias que Rafael não conseguiu fazer, nas imagens corrompidas, naquela forma capturada por uma exposição longa que não deveria ter capturado nada além de pedra e sombra. E me perguntei quantas outras pessoas, ao longo desses anos, tinham tentado registrar aquele túmulo e falhado. Quantos arquivos corrompidos existiam em cartões de memória formatados, em discos rígidos abandonados, em smartphones que simplesmente pararam de funcionar naquele dia específico. A tecnologia é nossa forma moderna de capturar a realidade, de provar o que vemos, de tornar o invisível visível. Mas e quando a tecnologia encontra algo que se recusa ativamente a ser capturado? Quando os sensores digitais, projetados para registrar luz e sombra, encontram algo que não é nem luz nem sombra, mas outra coisa completamente diferente? Rafael tinha razão sobre uma coisa. Alguns lugares traçam suas próprias fronteiras, e aquele túmulo no Consolação havia deixado muito claro onde essa fronteira estava. Relato 6. Foi através de uma mensagem direta no Instagram que conheci o grupo. Eles se chamavam Memória Urbana SP. 3 jovens entre 25 e 30 anos que produziam conteúdo sobre história e lugares esquecidos de São Paulo. O canal tinha um número respeitável de seguidores, pessoas interessadas em arquitetura, histórias urbanas, patrimônio cultural. Quem me escreveu primeiro foi Marina, a editora do grupo. Sua mensagem era direta. Tinham ouvido sobre minha pesquisa a respeito do túmulo proibido do Consolação e queriam conversar. Tinham, segundo ela, uma experiência que precisava ser contada. Nos encontramos em uma tarde de outubro em uma padaria na Vila Madalena. Eram 4 pessoas. Marina, 28 anos, cabelos presos em um coque desfeito, olheiras profundas. Lucas, 30 anos, câmera ainda pendurada no pescoço como um hábito automático. Júlia, 26 anos, quieta, olhando constantemente para o celular como se esperasse uma mensagem urgente. E André, 25 anos, o mais jovem, sentado um pouco afastado dos outros, braços cruzados. Marina começou a falar antes mesmo de pedirmos café. Nosso canal foca em patrimônio histórico paulistano. Não fazemos conteúdo sensacionalista. Não somos aqueles canais de lugares assombrados, com jump scares e efeitos dramáticos. Fazemos pesquisa séria, visitamos arquivos públicos, conversamos com historiadores. Queremos que as pessoas conheçam a história real da cidade, não versões fantasiosas. Ela fez uma pausa, como se precisasse reafirmar aquilo para si mesma antes de continuar. O Cemitério da Consolação estava na nossa lista há meses. É um lugar extraordinário do ponto de vista histórico e arquitetônico. Queríamos fazer uma série de episódios mostrando túmulos de personalidades importantes, falando sobre a arte funerária, sobre os símbolos nos monumentos. Conteúdo educativo, respeitoso. Lucas complementou, mexendo distraidamente na câmera. Fizemos toda a preparação usual. Pedimos autorização formal para a administração do cemitério. Explicamos nosso projeto, mostramos episódios anteriores para demonstrar a seriedade do trabalho.
Levou algumas semanas, mas conseguimos a permissão. Marcamos a gravação para uma terça-feira de manhã, horário com menos visitantes, luz melhor para a filmagem. Júlia olhou para cima do celular pela primeira vez. Eu tinha um pressentimento ruim desde o início. Não consigo explicar melhor do que isso. Na noite anterior, mal consegui dormir. Acordava a cada hora, sem motivo aparente. Tentei cancelar minha participação naquela gravação específica, mas os meninos disseram que eu estava apenas nervosa, que passava sempre que começávamos um projeto novo em um lugar diferente. André, que até então não tinha falado nada, interrompeu com uma voz baixa, controlada. Júlia é sensitiva. Não no sentido místico dramático. Ela apenas percebe coisas antes de nós. Mudanças de atmosfera, tensões em ambientes. Já tinha acontecido outras vezes. Uma vez estávamos gravando em um casarão abandonado e ela insistiu que deveríamos ir embora. 10 minutos depois, parte do teto desabou exatamente onde Lucas estava configurando a câmera. Aprendemos a levar os pressentimentos dela a sério. Mas naquele dia, Marina assumiu a narrativa novamente. Naquele dia, achamos que era apenas ansiedade. Chegamos ao Consolação por volta das 9 da manhã. O dia estava lindo, céu azul, temperatura agradável. Começamos pelas áreas mais conhecidas. Gravamos introduções contextualizando a história do cemitério, mostramos alguns túmulos notáveis. Tudo estava fluindo bem. Lucas estava satisfeito com as imagens. Eu estava fazendo anotações para a edição. André operava o áudio. Júlia estava estranhamente quieta. Júlia voltou a falar, ainda olhando para o celular, mas com uma intensidade que não combinava com o gesto casual. Eu sentia que deveríamos evitar uma área específica. Não sabia qual área. Não tinha visitado o cemitério antes. Mas havia uma direção que meu corpo inteiro se recusava a seguir. Era como se houvesse um campo magnético me repelindo. Tentei disfarçar, tentei continuar gravando normalmente, mas a sensação ficava mais forte a cada minuto. Lucas assumiu a narrativa. Depois de cerca de 2 horas, decidimos explorar as alamedas mais afastadas. Queríamos mostrar que o cemitério não era só os túmulos famosos, que havia histórias interessantes em cada canto. Seguimos por um caminho lateral, entre ciprestes altos. A luz ficava mais filtrada ali. Bonito, cinematograficamente. Eu estava empolgado com as possibilidades de enquadramento. Marina continuou. Foi André quem notou primeiro. Ele estava monitorando o áudio com fones de ouvido. De repente, fez um sinal para pararmos. Tirou os fones, pediu para ficarmos em silêncio absoluto. Colocou os fones novamente, ajustou alguns controles do equipamento, franziu a testa. Disse que estava captando algo estranho. André, ainda com os braços cruzados, explicou. Trabalho com áudio há 6 anos. Sei diferenciar ruído ambiente, interferência elétrica, eco natural. O que estava sendo captado não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Era uma frequência muito baixa, quase no limite da percepção humana. Mas tinha um padrão. Não era aleatório, parecia rítmico, como uma respiração muito lenta e profunda, ou como o som que um edifício grande faz quando se acomoda. Mas não havia edifício ali, apenas túmulos, árvores e aquele som impossível. Júlia interrompeu, sua voz um pouco mais alta, mais tensa. Foi quando chegamos perto do túmulo. Não sabíamos que era aquele túmulo. Não tínhamos ouvido as histórias ainda. Era apenas mais um entre dezenas. Mas eu parei de andar. Literalmente não conseguia dar mais um passo. Minhas pernas simplesmente não obedeciam. E senti um frio, não temperatura fria do ar, um frio interno, como se algo gelado tivesse sido injetado diretamente nas minhas veias. Marina olhou para Júlia com uma expressão que misturava preocupação e algo parecido com culpa. Eu disse para ela se afastar, sentar em um banco próximo, que a gente terminava aquela parte e depois íamos embora. Mas Lucas já estava enquadrando o túmulo.
Era bonito, tinha uma escultura interessante, inscrições que pareciam antigas. Parecia perfeito para o episódio. Comecei a apresentar, fazendo a introdução habitual sobre preservação histórica, sobre a importância da memória coletiva. Lucas apontou para a câmera no pescoço. Revisei a gravação durante a tarde quando voltamos. Marina estava falando normalmente. O enquadramento estava bom, a luz correta, mas havia algo na imagem, uma vibração sutil, como se a própria imagem estivesse tremendo. Não era problema de estabilização. Eu uso gimbal profissional. A câmera estava perfeitamente estável, mas a imagem final tinha essa qualidade perturbadora, como se estivesse sendo vista através de ar superaquecido. André continuou. E o áudio ficou ainda pior. Aquela frequência baixa que eu tinha detectado antes ficou muito mais intensa próxima ao túmulo, tanto que começou a interferir na gravação da voz da Marina. Tinha momentos em que a fala dela ficava abafada, distorcida. E se você isolava apenas aquela frequência baixa e amplificava, começava a aparecer com, não quero dizer vozes, não eram vozes, mas havia modulações que um cérebro humano interpreta como padrões de fala. Como quando você escuta uma língua que não conhece de muito longe e não consegue distinguir palavras, mas sabe que é linguagem. Marina continuou, sua voz ficando mais tensa. Terminamos a gravação. Eu estava me sentindo um pouco tonta, mas atribuí ao calor, a concentração exigida pela apresentação. Lucas guardou a câmera. André desligou os equipamentos de som. Foi quando percebemos que Júlia não estava mais sentada no banco onde a tínhamos deixado. Júlia falou pela primeira vez, olhando diretamente para mim, não para o celular. Eu tinha me afastado mais. Não lembro conscientemente de ter decidido fazer isso. Mas de repente estava do outro lado da alameda, bem longe deles, me segurando em uma árvore porque minha visão estava escurecendo nas bordas. E eu ouvia claramente, não com os ouvidos. Era diferente. Era como se as palavras fossem formadas diretamente dentro da minha cabeça. E elas diziam repetidamente, incansavelmente, vão embora. Não perturbem, vão embora, não perturbem. Houve um silêncio pesado na mesa. Marina retomou. Corremos até ela. Júlia estava pálida, suando frio, tremendo. Perguntamos se ela estava passando mal, se precisava de ajuda médica. Ela apenas repetia, precisamos ir embora, agora, agora. Não discutimos. Recolhemos todo o equipamento em menos de 5 minutos e saímos do cemitério. Lucas adicionou. No caminho para o carro, ainda dentro dos limites do cemitério, olhei para trás uma vez, apenas um olhar rápido, e vi 3 funcionários parados próximos ao túmulo que tínhamos acabado de filmar. Não estavam trabalhando. Estavam apenas parados, olhando na nossa direção. Não com curiosidade, não com preocupação. Com algo que eu interpretei, talvez erroneamente, como alívio, como se estivessem satisfeitos que estávamos indo embora. André falou novamente, sua voz ainda baixa e controlada. Passamos a tarde toda revisando o material. Gravamos quase 3 horas de conteúdo naquela manhã. Tudo nas outras partes do cemitério estava perfeito. Tecnicamente impecável, narrativamente interessante, exatamente o que precisávamos. Mas os 10 minutos próximos àquele túmulo específico eram inutilizáveis. A imagem tinha aquela vibração. O áudio estava corrompido por aquela frequência. E havia algo mais. Frames específicos, quando você pausava a reprodução em momentos exatos, mostravam distorções. Como se a realidade estivesse sendo dobrada em pontos específicos da imagem. Marina olhou para cada um de seus colegas antes de continuar. Decidimos não usar nada daquele túmulo. Editamos o episódio apenas com o material das outras áreas. Ficou bom, informativo, respeitoso, bem produzido. Publicamos 3 semanas depois. A recepção foi positiva, mas nós 4 sabíamos que faltava algo.
Sabíamos que tínhamos evitado uma parte importante do cemitério e sabíamos por quê, mesmo que não falássemos abertamente sobre isso. Júlia voltou a olhar para o celular, mas sua voz permanecia firme. Eu entrei em contato com uma amiga que estuda parapsicologia. Não uso esse termo levianamente. Ela tem formação acadêmica séria, trabalha com fenômenos de percepção expandida de forma científica. Contei o que aconteceu sem dramatizar, apenas os fatos. Ela me disse algo que nunca esqueci. Alguns lugares mantêm memórias, não de forma mística, mas quase como gravações ambientais. Eventos intensos podem deixar impressões que certas pessoas percebem. É como um eco que nunca termina completamente de reverberar. Perguntei se ela acreditava que lugares podiam ser ativamente hostis. Ela disse, não hostis, apenas protetor de algo que não deve ser perturbado. Lucas guardou a câmera na mochila, um gesto de finalização. Voltamos a fazer conteúdo normalmente, outros cemitérios, outros lugares históricos, mas nunca mais voltamos ao Consolação. E desenvolvemos uma regra nova para o canal. Se alguém do grupo, especialmente Júlia, sentir que devemos evitar uma área específica, não questionamos, simplesmente evitamos. Marina terminou, olhando para mim com uma intensidade cansada. Não publicamos nada sobre aquele túmulo específico. Não mencionamos o que aconteceu em nenhuma rede social. Não alimentamos teorias conspiratórias ou histórias de terror. Mas quando você nos procurou, quando descobrimos que outras pessoas tinham experiências similares, sentimos que talvez devêssemos compartilhar. Não como entretenimento, como testemunho, como confirmação de que existe algo ali que vai além da nossa compreensão atual. André falou pela última vez antes de se levantarem para ir embora. Tecnologia captura o que está ali. Câmeras registram luz. Microfones captam ondas sonoras. Nós capturamos algo naquele dia. Algo que não sabemos nomear, que não sabemos explicar, mas que estava indubitavelmente presente. E a pergunta que não conseguimos parar de fazer é: se a tecnologia conseguiu capturar vestígios, traços, ecos daquilo, o que uma pessoa realmente sensível, realmente aberta, conseguiria perceber? Eles se foram, deixando seus cafés pela metade, deixando uma atmosfera pesada sobre a mesa. Fiquei pensando no material que não publicaram, nas gravações que guardaram em algum disco rígido, nas frequências impossíveis que André havia captado. Pensando em Júlia, paralisada, ouvindo palavras que não foram ditas em voz alta. E me perguntei quantos outros grupos, quantos outros criadores de conteúdo tinham visitado aquele túmulo e saído sem o material que esperavam capturar, carregando apenas perguntas que não conseguiam formular completamente. A tecnologia moderna promete tornar tudo visível, tudo documentável, tudo compartilhável. Mas e quando ela encontra algo que se recusa a ser completamente capturado? Algo que deixa apenas traços, apenas sussurros em frequências baixas, apenas vibrações em imagens que deveriam ser estáveis. Os criadores de conteúdo aprenderam uma lição antiga naquele dia. Nem tudo que existe pode ser filmado, e nem tudo que pode ser filmado deveria ser publicado. Alguns lugares contam suas próprias histórias. E aquele túmulo tinha deixado muito claro que sua história não estava à venda, não estava disponível para consumo, não estava aberta para interpretação pública. Era uma história guardada, protegida, e qualquer um que tentasse expô-la encontraria apenas interferências, distorções e uma sensação crescente de que alguns segredos preferem permanecer exatamente onde estão, enterrados, silenciosos e absolutamente intactos. Relato 7. Depois de todas as conversas, depois de todos os relatos, chegou o momento que eu sabia que seria inevitável. Precisava ir mais fundo. Precisava encontrar não apenas as experiências das pessoas, mas a origem, o porquê. A razão pela qual aquele túmulo específico carregava esse peso, essa atmosfera, esse padrão de rejeição.
Comecei pela administração do Cemitério da Consolação. Fui pessoalmente em uma manhã de novembro, com uma lista de perguntas cuidadosamente preparadas. A pessoa responsável pelos arquivos históricos era uma mulher de cerca de 60 anos, chamada Dona Helena. Ela me recebeu em uma sala pequena nos fundos do escritório administrativo, paredes cobertas de armários de arquivo de metal, o cheiro característico de papel antigo e mofo controlado. Expliquei que estava fazendo uma pesquisa sobre história do cemitério, o que não era mentira. Perguntei se havia registros específicos de túmulos que apresentavam alguma peculiaridade administrativa, restrições de acesso ou histórico de manutenção diferenciado. Dona Helena me olhou por cima dos óculos de leitura, uma expressão que misturava curiosidade profissional e algo mais cauteloso. Peculiaridade administrativa é um eufemismo interessante, disse ela, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Você está perguntando sobre aquele túmulo, não está? Não tentei fingir. Confirmei. Ela suspirou, levantou-se e caminhou até um dos armários mais antigos, abriu uma gaveta específica e retirou uma pasta amarelada pelo tempo. Colocou sobre a mesa entre nós, mas não a abriu imediatamente. Trabalho aqui há 32 anos, começou. Vi administrações mudarem, vi políticas se transformarem, vi o cemitério ser tombado como patrimônio histórico. Mas existem algumas coisas que permanecem constantes, e uma delas é o túmulo que você está investigando. Ela abriu a pasta. Dentro havia documentos diversos, alguns datilografados, outros manuscritos, alguns com a coloração sépia de décadas de existência. O túmulo foi adquirido em 1981. A documentação de compra é padrão, nada de incomum. Uma família, pagamento efetuado, escritura registrada. Tudo legal e apropriado. O primeiro registro de algo diferente aparece 3 meses após o sepultamento. Dona Helena virou algumas páginas e me mostrou um documento datilografado, datado de outubro de 1981. Um funcionário relatou que não conseguia realizar a limpeza de rotina próximo ao túmulo. Ele descreveu, e cito textualmente, sensação de mal-estar persistente, tontura e necessidade de se afastar imediatamente. A administração da época atribuiu a problemas de saúde pessoal do funcionário, mas então aconteceu de novo, com outro funcionário e depois com outro. Ela continuou folheando os documentos. Em 1982, menos de um ano após o sepultamento, a administração tomou uma decisão incomum. Estabeleceu um protocolo específico para aquele túmulo. A limpeza deveria ser feita apenas por voluntários, funcionários que especificamente concordassem em realizar a tarefa. E deveria ser feita rapidamente, com o mínimo de tempo necessário próximo ao local. Esse protocolo, escrito de forma vaga e diplomática no documento oficial, permanece até hoje. Peguei o documento que ela me ofereceu. A linguagem era cuidadosa, profissional, mas a mensagem era clara: evitem contato prolongado com aquela área. E a família? Perguntei. Eles sabiam dessas questões? Dona Helena fechou a pasta por um momento. A família visitava raramente, talvez 1 ou 2 vezes por ano nos primeiros 5 anos. Depois, as visitas cessaram completamente. Tentamos contato várias vezes ao longo das décadas para questões administrativas de rotina, endereços desatualizados, telefones desconectados. A última tentativa de contato foi em 2019, sem resposta. É como se a família tivesse se distanciado deliberadamente, não apenas do túmulo, mas de qualquer associação com ele. Ela abriu a pasta novamente e me mostrou outro conjunto de documentos. Em 1987, houve uma tentativa de relocação, não do corpo, apenas de redefinir a área administrativa do túmulo por razões técnicas de conservação do cemitério. 3 engenheiros diferentes vieram avaliar a estrutura.
Os três relataram problemas técnicos inexplicáveis. Equipamentos de medição falhando, leituras inconsistentes, dificuldade de concentração durante o trabalho. O projeto de relocação foi silenciosamente abandonado. Anotei datas, detalhes, tentando encontrar um padrão. E nunca houve uma investigação formal? Perguntei. Algo que tentasse explicar esses fenômenos? Dona Helena me olhou com uma expressão que reconheci das outras conversas. Era a expressão de quem carrega conhecimento que não sabe como articular. Em 1984, um pesquisador da USP veio até nós. Estava estudando fenômenos de percepção ambiental em espaços funerários. Muito acadêmico, muito científico. Solicitou permissão para fazer medições próximas a vários túmulos, incluindo aquele. Passamos horas com ele, explicando todos os protocolos. Ele estava confiante, equipado, preparado. Ela fez uma pausa. Voltou depois de 3 horas. Estava pálido, confuso. Disse que seus equipamentos tinham apresentado anomalias inexplicáveis. Pediu uma cópia de todos os documentos relacionados ao túmulo. Prometeu incluir aquilo em sua pesquisa. Nunca mais voltou. Nunca publicou nada. Tentei contato anos depois. Ele tinha mudado de área de pesquisa completamente. Trabalhava agora com ecologia urbana. Quando mencionei o cemitério, ele simplesmente disse: existem algumas perguntas para as quais ainda não temos metodologia adequada de investigação. Agradeci a Dona Helena e saí do escritório com cópias de alguns documentos que ela me autorizou a levar. Mas sabia que precisava de mais. Precisava ir além dos registros oficiais. Passei as 2 semanas seguintes na Biblioteca Municipal, nos arquivos do Estadão e da Folha, procurando qualquer menção a eventos em 1981 que pudessem estar conectados. Óbitos em outubro daquele ano, notícias policiais, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre quem havia sido enterrado ali e por quê. E então encontrei uma notícia pequena, quase perdida entre dezenas de outras, na edição de 3 de outubro de 1981. O texto era breve, cuidadosamente neutro. Faleceu ontem, em circunstâncias ainda sob investigação. Nome omitido para respeito à privacidade após período de reclusão voluntária. A família solicita privacidade neste momento difícil e informa que o sepultamento será realizado em cerimônia restrita. Procurei notícias de acompanhamento nos dias seguintes. Nada. Como se a história tivesse sido deliberadamente enterrada junto com a pessoa. Tentei acessar registros policiais da época através de contatos jornalísticos. Os arquivos daquele período específico estavam temporariamente indisponíveis para consulta pública. Decidi tentar uma abordagem diferente. Conversei com pessoas que moravam na região do cemitério há décadas, idosos que frequentavam uma praça próxima, comerciantes de lojas antigas da Rua da Consolação. Foi um dono de livraria de segunda mão, um senhor de 75 anos chamado Seu Mário, quem finalmente me deu uma pista mais substancial. Você está perguntando sobre 1981, disse ele, organizando livros em uma estante empoeirada. Eu me lembro daquele ano. Foi um ano estranho para o bairro. Houve uma morte que as pessoas comentavam em voz baixa. Ninguém falava abertamente. Era como se houvesse um acordo tácito de silêncio. Ele parou de organizar os livros e me olhou diretamente. A pessoa que foi enterrada lá, diziam que ela tinha se isolado completamente nos últimos anos de vida. Morava sozinha, não recebia visitas, não atendia à porta. Os vizinhos só perceberam que algo estava errado quando o cheiro começou. Quando entraram no apartamento semanas depois, encontraram o que você encontra quando alguém fica sozinho por muito tempo após a morte. Ele voltou aos livros, como se precisasse fazer algo com as mãos enquanto falava. Mas tinha algo mais. Diziam, e isso é boato. Então tome com cuidado, que quando entraram no apartamento encontraram as paredes cobertas de escritos. Não grafite, não desenhos. Textos, páginas e páginas escritas diretamente nas paredes.
em vários idiomas, alguns que ninguém conseguiu identificar. E todos dizendo variações da mesma coisa: não me deixem sozinho, não me enterrem sozinho, não me separem. Seu Mário se virou para mim novamente. Claro que isso pode ser exagero, você sabe como as histórias crescem. Mas eu me lembro de ver, poucas semanas depois, o apartamento sendo esvaziado. E os homens que faziam o trabalho tinham uma expressão. Não era nojo do trabalho sujo, era algo mais profundo. Era como se estivessem removendo algo contaminado. Não fisicamente, de outra forma. Passei mais alguns dias tentando confirmar detalhes, tentando encontrar o endereço do apartamento, tentando acessar qualquer documento que pudesse substanciar aquela história. Cada tentativa terminava em becos sem saída. Arquivos perdidos, memórias vagas, documentos faltando. Era como se houvesse uma camada de esquecimento deliberado sobre toda aquela história. Não um esquecimento passivo, mas ativo. Como se coletivamente, conscientemente ou não, todas as pessoas e instituições envolvidas tivessem decidido que aquela história era melhor deixada sem registro. Voltei aos documentos que Dona Helena me havia fornecido. Reli cada página, procurando o que poderia ter perdido. E então percebi algo. Os relatórios dos funcionários, ao longo das décadas, todos mencionavam a mesma sensação básica: solidão. Não medo, não terror, mas uma solidão esmagadora, opressiva, como se o próprio ar próximo ao túmulo estivesse saturado de isolamento. Um relatório de 1995 descrevia sensação de estar absolutamente sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Outro, de 2003, peso inexplicável, como se carregasse isolamento de outra pessoa. Um de 2018, impressão persistente de abandono que não é meu. Então compreendi, não completamente, porque compreensão completa talvez não fosse possível, mas compreendi o suficiente. Aquele túmulo não era assombrado por presença, era assombrado por ausência, por uma solidão tão profunda, tão completa, que tinha se impresso no local. Uma pessoa que viveu os últimos anos em isolamento absoluto, que morreu sozinha, que foi encontrada semanas depois, que tinha escrito nas paredes seu terror de separação. E que agora, de alguma forma que desafia nossa compreensão atual de como a realidade funciona, ainda emanava aquela solidão. Não era uma presença ameaçadora. Era uma ausência tão intensa que se tornava tangível. Era o eco de um isolamento tão profundo que tinha criado uma impressão permanente no espaço. As pessoas não sentiam medo de algo ali. Sentiam a solidão de alguém que não estava mais ali, mas que tinha deixado aquela emoção tão intensamente impressa que ela continuava reverberando, década após década. Guardei todos os documentos, todas as anotações, todas as cópias de jornais antigos. Tinha ido procurando respostas e tinha encontrado algo diferente. Não respostas, mas compreensão. Compreensão de que alguns estados emocionais são tão intensos que deixam marcas que vão além da pessoa que os sentiu. E compreensão de que aquele túmulo, aquele lugar proibido, aquele ponto que todos evitavam, era na verdade um monumento involuntário à solidão humana. Um aviso silencioso sobre o que acontece quando deixamos alguém completamente sozinho. Quando permitimos que o isolamento se aprofunde tanto que deixa de ser apenas uma experiência pessoal e se torna algo que continua ecoando muito tempo depois. A investigação silenciosa tinha terminado, mas as implicações do que descobri continuariam ressoando por muito tempo. Porque se uma solidão podia ser tão intensa que deixava impressões mensuráveis décadas depois, que outras emoções humanas estavam deixando marcas invisíveis nos lugares onde vivemos, que outros ecos estávamos criando sem perceber, e quantos outros lugares existiam por todo o mundo carregando os resíduos emocionais de vidas vividas em isolamento absoluto. Alguns lugares não são assombrados por fantasmas.
São assombrados por sentimentos, e talvez isso seja ainda mais perturbador. Relato 8. Durante meses, mantive distância. Coletei relatos, investiguei documentos, conversei com pessoas, mas nunca, até aquele momento, tinha visitado pessoalmente o túmulo. Mantinha uma distância profissional, uma separação necessária entre pesquisador e objeto de pesquisa. Mas havia um motivo mais honesto que eu evitava admitir até para mim mesmo. Eu tinha medo, não do túmulo em si, mas do que ele representava. Não da possibilidade de fenômenos paranormais, mas da certeza crescente de que existem camadas da realidade que não compreendemos e que algumas dessas camadas podem nos afetar de formas profundas. A decisão de finalmente visitar o túmulo não foi minha. Foi circunstancial, quase como se as circunstâncias conspiraram para forçar aquele encontro inevitável. Recebi uma ligação de um editor interessado em transformar minha pesquisa em um livro. Ele queria fotografias, queria descrições em primeira pessoa, queria que eu validasse tudo que havia coletado através da experiência direta. Você não pode escrever sobre um lugar sem tê-lo visitado, disse ele com a confiança de quem nunca teve que questionar se alguns lugares preferem não ser visitados. Marquei para uma quinta-feira de dezembro. O céu estava nublado quando saí de casa, aquele tipo de nublado paulistano que parece sugar a cor de tudo, deixando a cidade em tons de cinza. Cheguei ao cemitério da Consolação por volta das 10 da manhã. Horário de movimento moderado, pessoas levando flores, funcionários realizando manutenção. Caminhei deliberadamente devagar pelas alamedas principais. Parte de mim queria adiar o momento. Fotografei outros túmulos, anotei observações, me comportei como o pesquisador que estava fingindo ser. Mas o tempo avançava e a tarefa que eu havia me proposto a fazer não ia desaparecer por adiamento. Às 11h15, virei em uma alameda lateral e o vi. Mesmo sem mapa, mesmo sem indicações, eu soube. Era impossível não saber. Havia uma qualidade no ar ao redor daquele túmulo. Uma densidade atmosférica que não deveria existir em um dia nublado de verão. Parei a cerca de 10 metros de distância. Meu primeiro pensamento foi surpreendentemente mundano. Não é impressionante. O túmulo era discreto, bem conservado, sem ornamentação excessiva. Nada que justificasse visualmente toda a mitologia ao seu redor. Mas então percebi que estava respirando mais fundo do que o necessário. Percebi que meus ombros estavam tensos. Percebi que estava contando os segundos entre as respirações, um hábito de ansiedade que eu pensava ter superado anos atrás. Di 3 passos para frente, mais 3, mais 2. Estava a cerca de 3 metros do túmulo quando senti pela primeira vez. Não era medo, não era a sensação de estar sendo observado. Era algo completamente diferente e infinitamente mais perturbador. Era a sensação de estar sendo esquecido ativamente. Como se, a cada segundo que passava próximo àquele lugar, minha existência se tornasse um pouco menos sólida, um pouco menos real. Como se eu estivesse sendo diluído não no espaço, mas na memória do próprio mundo. Forcei-me a dar mais um passo. A sensação intensificou-se. Olhei ao redor, tentando ancorar minha percepção em detalhes concretos. Outros túmulos, árvores, o caminho de pedra, tudo estava ali. Tudo era real. Mas minha conexão com aquela realidade estava se tornando tênue, como se estivesse separado dela por uma película invisível que ficava mais espessa a cada segundo. Tirei o celular para fotografar. Minhas mãos tremiam levemente. Enquadrei o túmulo no visor. A imagem parecia normal. Pressionei o botão. O telefone travou. A tela ficou preta. Não desligou completamente. Apenas congelou em uma escuridão absoluta que era de alguma forma diferente de uma tela simplesmente desligada. Guardei o celular. Não porque tivesse desistido de fotografar, mas porque subitamente aquilo não parecia importante. Nada parecia importante.
Era como se importância, significado, propósito fossem conceitos que pertenciam a um lugar distante que eu não conseguia mais alcançar completamente. E então, ouvi. Não com os ouvidos. Era mais profundo, mais interno. Um murmúrio que vinha de dentro da minha própria cabeça, mas que eu sabia, com certeza absoluta, que não se originava de mim. Não eram palavras exatamente. Era mais como a impressão de palavras, a sombra do significado antes do significado se tornar linguagem articulada. E o que quer que fosse estava comunicando apenas uma coisa, repetida infinitamente, incansavelmente. Solidão, absoluta, eterna, inescapável. Não era uma ameaça, era pior. Era um estado de existência sendo compartilhado, transferido, impresso em mim. Não estou sozinho, mas você entende sozinho agora. Você sente como é estar separado de tudo, de todos, de si mesmo. Minha visão começou a estreitar nas bordas, não escurecendo, mas como se o mundo estivesse se afastando de mim, ou eu dele. Senti meus joelhos fracos. Não desmaio, não perda de consciência, mas uma desconexão profunda, como se minha presença física naquele lugar estivesse se tornando opcional, negociável. Forcei-me a recuar. 1 passo, 2, 3. A sensação não diminuía. Continuei recuando. 4 passos, 5. Virei-me e comecei a caminhar, forçando cada passo, cada movimento. A 10 metros de distância, a sensação começou a diminuir gradualmente. A 15 metros, consegui respirar normalmente novamente. A 20 metros, parei e me apoiei em um túmulo próximo, as pernas ainda fracas. Olhei para trás. O túmulo estava ali, discreto, silencioso, aparentemente inócuo sob o céu nublado. Mas eu sabia agora, sabia de uma forma que transcendia conhecimento intelectual. Havia algo ali. Não uma presença, mas uma ausência tão profunda que criava sua própria forma de existência. Uma solidão tão completa que tinha se tornado uma força em si mesma. Fiquei parado ali por tempo indeterminado. Podiam ter sido 5 minutos ou 30. A percepção de tempo tinha ficado distorcida. Outros visitantes passavam, caminhavam entre túmulos, viviam seus rituais de luto e lembrança. Ninguém se aproximava daquela área específica, não porque houvesse algum sinal visível de aviso, mas porque, de alguma forma, todos instintivamente evitavam. Eventualmente, comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo me afastava fisicamente do túmulo, mas a sensação permanecia. Não tão intensa, mas ali. Como uma mancha na periferia da consciência, como um sabor que persiste muito depois da comida ter sido engolida. No portão do cemitério, encontrei Dona Helena, a responsável pelos arquivos. Ela me olhou com uma expressão que misturava compaixão e algo parecido com reconhecimento. Você foi até lá. Não foi uma pergunta. Confirmei com um aceno de cabeça. Como se sente? Procurei as palavras certas. Menos sólido. Foi o que consegui dizer. Ela assentiu como se aquela resposta fizesse perfeito sentido. Passa, disse ela gentilmente. Não completamente, mas passa. Você vai carregar algo daquilo por um tempo. Semanas, talvez meses, mas vai diminuir. E eventualmente você vai conseguir pensar sobre aquilo sem sentir aquele peso. E se eu precisar voltar? Perguntei. Para a pesquisa? Dona Helena me olhou com uma seriedade tranquila. Não precisa. Já sentiu o que precisava sentir. Já entendeu o que pode ser entendido. O resto é apenas repetição. E repetição, naquele lugar, não traz mais conhecimento. Apenas mais peso. Saí do cemitério. A cidade estava ali, viva, barulhenta, caótica. Carros buzinando, pessoas caminhando apressadas, ambulantes gritando suas mercadorias. A vida pulsante, conectada, interligada de São Paulo. E eu estava ali no meio dela, mas sentindo, pela primeira vez realmente sentindo, como é possível estar completamente sozinho, mesmo rodeado por milhões de pessoas.
Nas semanas que se seguiram, a sensação gradualmente diminuiu, como Dona Helena havia previsto, mas deixou algo permanente, uma compreensão visceral de que solidão não é apenas ausência de companhia. É um estado de ser que pode se aprofundar tanto que cria sua própria gravidade, seu próprio campo de força, sua própria realidade persistente. Terminei a pesquisa. Compilei todos os relatos, todos os documentos, todas as experiências, mas não escrevi o livro que o editor queria. Não posso transformar aquilo em entretenimento. Não posso reduzir aquelas experiências, aquelas sensações genuínas de dezenas de pessoas ao longo de décadas, a uma história de terror consumível. O que escrevi, o que está registrado aqui, não é uma história de fantasma. É um testemunho sobre o que acontece quando deixamos emoções humanas fundamentais, solidão, isolamento, abandono, se aprofundarem tanto que deixam marcas permanentes no mundo. Aquele túmulo no cemitério da Consolação não é assombrado por um espírito, é assombrado por um estado emocional que foi tão intenso, tão completo, que continua reverberando. É um memorial involuntário ao custo humano do isolamento absoluto. E é um aviso sobre o que criamos quando nos separamos completamente uns dos outros. Quando permitimos que a solidão se aprofunde sem intervenção, sem conexão, sem a mão estendida que reconhece a humanidade compartilhada. Então, se você chegou até aqui, se leu todos esses relatos, deixo uma pergunta. Não é se você teria coragem de visitar aquele túmulo. Coragem física qualquer um pode reunir. A pergunta real é: você teria coragem de realmente sentir aquela solidão? De permitir que ela tocasse você, mesmo que brevemente? De reconhecer que aquela pessoa, enterrada ali em 1981, carregando um isolamento tão profundo que deixou marcas mensuráveis décadas depois, poderia ter sido salva por algo tão simples quanto conexão humana genuína? E mais importante, quantas pessoas ao seu redor, agora, neste momento, estão caminhando em direção àquele mesmo nível de isolamento? E o que você está fazendo para impedir que elas cheguem lá? Porque aquele túmulo não é só sobre uma pessoa que morreu sozinha. É sobre todas as pessoas que vivem sozinhas. É sobre a epidemia silenciosa de isolamento que permeia nossas cidades modernas. É um espelho escuro, mostrando o que podemos nos tornar quando permitimos que a desconexão vença. Aquele lugar não precisa de mais visitantes. Precisa de compreensão. Precisa que reconheçamos o que ele representa. E precisa que tomemos a lição que ele ensina e a apliquemos não em curiosidade mórbida, mas em ação compassiva no mundo dos vivos. Alguns lugares são proibidos não porque são perigosos fisicamente, mas porque carregam verdades que preferíamos não enfrentar. E a verdade que aquele túmulo carrega é simples e devastadora. Solidão não termina com a morte. E nós, os vivos, somos responsáveis por garantir que ninguém precise carregar aquele peso sozinho.